Galera, total, vamos corrigir agora a parte 2, cara, das questões mais atuais do Instituto Consulplan, que eu estou trabalhando no curso para passar, tá? Estou colocando disponível aqui no YouTube para todo mundo que é meu seguidor, que tem interesse na minha disciplina, possa ter contato com essa informação, tá? A apostila para a prova da Prefeitura do Nova Iguaçu está disponível. Siga lá nas redes para você ter acesso a essa informação. Vamos direto ao ponto, não esqueça de seguir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, tá? Vamos lá, questão 11. Observe durante a utilização de software no computador, eles podem apresentar travamento que deixam o software inoperante, exibindo as informações de não respondendo. Nesse estado, o software literalmente não responde à ação padrão de fechar. Porém, existe uma função no Windows 10 Pro, que é Professional, que tem o BitLocker, que criptografa a unidade de disco, tá? A Pro é a Enterprise, hein? A versão Home não tem BitLocker. Despenca em prova isso. Que lista os programas em execução e possibilita finalizar imediatamente o software em estado de não respondendo. Qual função do Windows dá acesso ao programa e processos em execução possibilitando finalizá-los? Vou fazer acontecer aqui, ó. Ctrl Shift ESC. Quando eu aperto Ctrl Shift ESC, vai aparecer aí, ó, o gerenciador de tarefas. Ctrl Shift ESC vai aparecer o gerenciador de tarefas. Então tá aqui, ó. Vou botar o atalho dele aqui, ó. Ctrl mais Shift mais ESC. Eu costumo falar que Ctrl Shift ESC ele vai finalizar tarefas. Aqui na questão ele colocou para finalizar os processos, né? Finalizar tarefas. Beleza? E ele também analisa o desempenho. São os dois principais tópicos cobrados em prova. Ele analisa também o desempenho. Desempenho da CPU, desempenho da memória, desempenho do disco e desempenho da rede ou do Wi-Fi, se for um notebook ligado ao Wi-Fi. Beleza? Gerenciador de tarefas. Então, o gabarito vai ser, deixa eu fechar aqui o gerenciador de tarefas, vai ser letra B de bola, tá? Letra B de bola. Painel de controle no Windows 10, ele ficou agora como configurações. Ainda continua a existir, mas as configurações são as opções mais cobradas, tá? Para acessar a configuração é o Win mais I. Acessar a configuração Win mais I. Tá? Visualizador de eventos são os eventos de usuário, de login. Vou botar aqui assim, ó, eventos de login, eventos de aplicativos, tá? Que eu posso saber quem executou, durante quanto tempo ele executou, beleza? Gerenciador de disco. Eu vou poder dividir o disco em partes, particionar, beleza? Eu vou criar novas unidades de disco, né? O disco ele já possui a unidade C, eu posso criar a unidade D, eu posso criar a unidade E, então eu vou estar dividindo o disco em partes, particionar. Gerenciador de disco, eu posso definir limitações, né? Eu quero que o disco D tenha tamanho tal, tá? Então eu posso gerenciar o meu disco. Gabarito dessa questão, letra B de bola. Questão 12. Qual dos seguintes termos se refere à rede global de computadores interconectada que compartilham informações em todo o mundo? Essa é gostosinha, né?
questão C, internet, né? A LAN é uma rede local. Rede local significa que os computadores estão na mesma sala, no mesmo prédio, os computadores estão próximos. Intranet é uma rede privada, já não é global, ela é privada. Acesso restrito e geralmente associada a uma empresa. Tá? Esses são os tópicos, palavras-chave para a intranet. Extranet. Extranet é o home office. É quando você acessa a intranet fora dela. Tá? Extranet é o home office. É o acesso a uma intranet através da internet. Beleza? Beleza. Total, total. Questão 12, letra C. Questão 13. O que é BIOS? BIOS, cara, ele significa Sistema Básico. Então, aqui, ó. Sistema Básico de Entrada e Saída. Bem, se é um sistema de entrada e saída, esse sistema ele vai estar olhando os dispositivos. Dispositivos de entrada e saída, né? Teclado, mouse, monitor, ele vai estar fazendo a verificação. Esse é uma das funções do BIOS. A outra função do BIOS é dar o boot no computador. Dar o boot. O BIOS é um aplicativo que vem gravado de fábrica, tá? O BIOS é um programa que vem gravado de fábrica. E ele permite, gerencia o boot. O boot é a inicialização do computador. Inicialização do computador. O cara que é responsável pela inicialização do PC denomina-se BIOS. O BIOS ele vem gravado de fábrica na memória ROM. O BIOS ele vem gravado na ROM. A ROM é memória somente leitura. Ok? Então, é um programa antivírus? Não, não é um programa antivírus, né? É um conjunto de instruções armazenado em um chip na placa-mãe? Pode ser essa questão. Unidade, essa questão, né? Essa opção. Unidade de controle que busca a instrução para a memória e a decodifica? Não, isso aí é UC e fica dentro da CPU. Tá? A CPU ela é dividida em UC e ULA. O C é a unidade de controle que busca as instruções na memória. E o LA é a parte que vai processar essas instruções que foram buscadas pela UC. Beleza? Memória rápida para guardar as informações, resultando memória rápida para guardar informações de controle, resultados intermediários. Não, cara. Para guardar informações de controle é o registrador, que é a memória de uso exclusivo da CPU. É o registrador, tá? O gabarito é conjunto de instruções que controla a entrada e saída, que é responsável pelo boot, armazenado em um chip de memória ROM na placa-mãe, que é a principal placa do computador. Gabarito é a letra B. Um detalhe importante que vale ressaltar é sobre a hierarquia das memórias. Hierarquia das memórias, tá? Eu tenho aqui, ó, controlador. Eu tenho aqui a memória cache, tá? Primeiro vem a L1, depois vem a L2. Eu tenho aqui, ó, a RAM.
Eu tenho aqui as memórias secundárias, que é o HD, por exemplo, né? Memórias secundárias. Se eu pegar e fizer aqui, ó, uma pirâmide, se eu fizer aqui, ó, uma pirâmide, eu vou poder definir níveis nessa pirâmide. Níveis. Onde aqui vai estar a memória mais cara, porque é a memória mais rápida. E aqui vai estar a memória mais barata, porque é a memória mais lenta. E se você pegar e analisar, vai ter uma ascensão da lentidão para a mais rápida, tornando a memória mais cara. Beleza? Total sobre isso? Outro detalhe, aqui também a memória é maior. E aqui em cima a memória é menor. O que eu posso falar sobre isso? Quanto menor é a memória, mais rápida e mais cara. Quanto maior a memória, mais lenta, mais barata. Esse assunto está dentro de hierarquia das memórias. Legal? Legal. Total? Total. Vamos para a próxima questão, questão 14. De acordo com o fluxo de texto produzido nos documentos, é comum, após a conclusão de determinado assunto, dar a sequência em outra página, especificamente quando se quer iniciar um novo capítulo, seção ou bloco de texto. No Word, o que possibilita avançar para a próxima página sem necessidade de utilizar a tecla barra de espaço para inserir espaço até atingir uma nova página é quebra de página, né? Se eu quero ir para uma nova página, eu vou utilizar a quebra de página ou Ctrl Enter. Ctrl mais Enter. Beleza? Total? Tranquilidade? Observa, ó, eu quero ir para a próxima página. Então não vai ser página par, porque eu posso estar já numa página par e a minha próxima página vai ser página ímpar, né? Se eu tiver numa página ímpar, a próxima página vai ser página par. Então eu não vou definir essas seções. Eu não vou definir essas seções. Quebra de coluna se aqui no enunciado estivesse que eu quero ir para a próxima coluna. Beleza? Então, quebra de página. Próxima questão. Durante a reprodução de texto do Word, deixa eu dar um zoom aqui, é comum alterar o tamanho da fonte. Eu quero alterar o tamanho da fonte. Bem, para alterar o tamanho da fonte, eu já aprendi que eu vou usar o sinal de maior, ou fechar colchete, ou o sinal de menor, ou o sinal de abrir colchete. Fechar colchete, né? Opa, não, fiz besteira. Ou o sinal de abrir colchete. Para isso, basta selecionar o texto que deseja modificar, usar a opção tamanho da fonte na barra de ferramenta ou no painel de formatação. Tal procedimento também pode ser ativado por meio das teclas de atalho. Quais teclas de atalho são responsáveis para aumentar e diminuir? Gabarito, letra A, né? Ctrl B para salvar, Ctrl S, sublinhar, Ctrl A, abrir, Ctrl U, substituir, anota aí, Ctrl U, substituir, Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar. Ok. Vamos para a próxima questão. O layout da página no Word
faz referência à aparência visual e organização do conteúdo em uma página, que inclui margens, orientações, tamanhos, colunas, quebra, numeração de linhas, dentre outros. No Word, idioma português, qual das opções a seguir é uma orientação da página? Beleza. A4 e carta é tamanho. O tamanho da página, tá? Tabloide também é tamanho da página. A orientação vai ser retrato, que vai estar na vertical, e eu tenho também paisagem. Paisagem que vai estar na horizontal, né? O diploma está na paisagem, beleza? E o meu exercício, por exemplo, está em pé, está na vertical, está no modo retrato. Modo cujo sistema operacional salva todos os dados da memória RAM em um arquivo especial no disco rígido. Antes de desligar, então vamos observar o seguinte, ó. Eu quero desligar o computador, mas eu quero desligar e eu não quero perder tudo. Eu quero que ao religar a mesma tela, a mesma posição, mesma página que eu estou no Word, mesma planilha que eu estou utilizando, ela seja reaberta também. E eu não quero salvar isso no disco, eu quero colocar isso na memória. Então o computador tem que permanecer ligado. Porque se está na memória, se eu desligar o computador, a informação se perde. Porque a memória é uma memória temporária. A memória RAM é temporária. Então eu não posso botar em uma opção que irá perder. Beleza? Tá? Então vamos lá. Modo cujo sistema operacional salva todos os dados da memória RAM em um arquivo especial no disco rígido. Então, as informações da RAM serão gravadas no disco, já que a memória RAM, se eu desligar, vai se perder. Play, mas eu quero desligar. Então, o que está na RAM tem que ser colocado no disco. Beleza? Permite que o computador seja desligado completamente. Desligado completamente é que ele não vai ficar em stand-by. Não vai ficar com uma luzinha acesa. Esse modo que fica na luzinha acesa é o modo suspender. O modo que permite gravar no disco rígido, beleza? E desligar completamente é denominado hibernar. Pegou a visão? Hibernar, eu coloco a informação no disco, porque eu vou desligar completamente. Suspender, eu deixo a informação na RAM, porque eu não desligo completamente. Ele continua ligado, gastando pouca energia. Nesse caso, o PC está na tomada. O PC ele está na tomada. Nesse caso aqui, ó, o notebook usa bateria, então tem que economizar. Então eu tenho que desligar completamente. Mas quando eu ligá-lo novamente, eu quero voltar à minha sessão de trabalho. Então eu tenho que deixar no disco, hibernar. Como o PC está na tomada, não estou preocupado que está gastando energia, como eu fico quando eu uso o notebook, que a bateria acaba. Se está ligado na tomada direto, eu posso deixar gastando pouca energia stand-by e as informações ficam na RAM ao invés de serem colocadas no disco. E é claro que ao religar o computador, o modo suspender vai religar mais rápido do que o modo hibernar, que vai ter que começar do zero, acessar o disco e colocar a sessão de trabalho conforme ela estava. Se não entendeu na primeira audição, porque eu só estou falando, você volta um pouco um vídeo e escuta novamente para você conseguir entender, tá? Ponto de restauração é um ponto que o Windows salva o usuário, que ele vai poder retornar
a configuração, sem afetar os arquivos do usuário. Isso se chama ponto de restauração, tá? Eu vou poder restaurar. Restaurar é colocar no local original a configuração. Não são os arquivos. Isso não é backup. Eu estou restaurando a configuração. Questão 18. O backup é uma medida crucial para a segurança dos dados, com a exceção da computação em nuvens, que eu vou colocar minhas informações na nuvem e vai ficar disponível e não vou ficar preso a um determinado equipamento ou uma determinada mídia. Já que a nuvem está no céu, eu vou ter acesso a esse backup em qualquer lugar. É cada vez mais comum usuários e empresas utilizarem tal serviço para manter a cópia de seus dados críticos, sensíveis. Alguns provedores de serviços em nuvens fornecem armazenamento em nuvens gratuitamente, um espaço. Porém, com um espaço pré-definido. Google Drive 15 GB, OneDrive 5 GB e o Dropbox 2 GB, tá? Que pode ser útil para pessoas e empresas que precisam do serviço e possuem uma volumétrica pequena de dados para armazenar na nuvem. Qual o serviço de armazenamento em nuvem é oferecido pela Microsoft? Ele quer saber qual é o serviço fornecido pela Microsoft. Show de bola, né? O iCloud é da Apple. Dropbox é dele mesmo, fornece 2 GB gratuito. O gabarito é o OneDrive, tá? A letra D, eu não sei se é Google Drive, mas eu vou fingir aqui, ó, que é o Google Drive, que é do Google, e fornece 15 GB compartilhado em Gmail, em fotos, beleza? Então, em documentos que não são do Google Documentos, em documentos. Quando eu salvo um documento no Google Documentos, ele não ocupa espaço do Google Drive. Quando eu salvo um documento do Word e do Excel, aí eu estou consumindo espaço no Google Drive, tá? O gabarito dessa questão é a letra C. Vamos ver se o outro era o Google Drive mesmo. Google Drive. 19. Lacuna é o endereço da web usado para localizar um arquivo, já sei que é o URL, né? Endereço para localizar é o URL. Então, molezinha, gabarito. Letra A. Não preciso perder tempo com isso, já corrigimos questões, né? Aqui, o usuário, @servidor, né? Eu só uso um arroba só, né? Claro. Navegador da web, Firefox, Chrome, Edge, né? Firefox, Edge, Chrome são os mais cobrados em prova. Cloud Computing vai ser, por exemplo, o 365. É o uso de ferramentas, né? Vai ser, por exemplo, o Google Docs. Beleza? Beleza. E a última questão dessa bateria, questão número 20. O navegador da web, um programa que permite ao usuário acessar e interagir com conteúdo na internet, atua como interface para visualização de páginas, permitindo a abertura de diferentes sites através de guias, deixando o acesso à internet dinâmico. O navegador da web é comumente chamado de browser. Browser. Cloud é nuvens. Beleza? Internet é reunião de rede, né? Rede global. Database é um banco de dados. É um banco de dados. Show, total. Corrigiu mais 10 questõezinhas aí, ó, do Instituto Consulplan, para que você esteja treinando, para você que não vai conseguir assistir aula para passar por algum motivo pessoal, estou colocando aqui algumas questõezinhas para que a gente fique num nível bem preparado, que é o meu desejo. Se assistir meu vídeo no YouTube, me segue, dá uma curtida, se inscreva, beleza? Tá lá no Instagram, curte, beleza? Me segue, tá lá no Telegram,
divulga e vamos que vamos. Ajuda o tio cada vez mais estar compartilhando o seu conteúdo. Um abraço do Play e até mais.